Terminada a Olimpíada de Paris, é hora de avaliar o rescaldo e os resultados obtidos, que indiscutivelmente foram pífios. Foram 3 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, num total de 20. Ficamos em 12º lugar, abaixo das 21 de Tóquio, 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze, e que lá ficamos em 20º lugar. No Rio, fizemos pior ainda. Ficamos em 13º jogando em casa, sendo muito mais vergonhoso. Definitivamente, estamos longe de ser uma nação olímpica. Como temos falado com bastante frequência nesse canal, não existe política esportiva, assim como não existe política de saúde, política de educação, e isso independe de qual espectro político está no poder. Devemos pensar que isso seja uma política de Estado. Nesta entrevista, Marco Laporta, o ex-vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e atual candidato à eleição para presidente, traz sua proposta para o processo eleitoral, que ocorrerá em outubro deste ano. São ideias simples e factíveis, basta ter vontade e atitude. E claro, engajamento. Bora para esse bate-papo interessante. Bom, galera, vamos lá. Mais uma vez, hoje estamos aqui para a gente falar de esporte, falar de medicina, falar de música. Antes da gente começar o nosso programa com o nosso convidado, eu queria passar para vocês um recado, né? Como vocês sabem, a nossa estrutura, né? Sempre ela vai melhorando, a gente procura melhorar os recursos para poder oferecer um produto de qualidade, um conteúdo mais interessante. Para isso, obviamente, tudo tem um custo. Então, nós temos aí, passando ao longo da nossa entrevista, a chave Pix. No final, vocês vão encontrar o QR Code e na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link do Apoia-se, que vocês podem participar, os apoiadores e os inscritos, para nos ajudar a manter, né? Também o nosso pessoal também precisa ter um incentivo, né? Hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante interessante pelo fato de acabarmos de sair de uma Olimpíada, né? E obviamente agora nós estamos no rescaldo, e a partir de agora nós começaremos uma campanha para a eleição da presidência do Comitê Olímpico do Brasil. E hoje nós estamos trazendo um convidado, né, que vai falar bastante a respeito de olimpismo. É uma pessoa muito experiente, participou da direção do COB, né? E obviamente nós vamos falar sobre o futuro do esporte brasileiro nesse novo ciclo que está acontecendo. Professor Marcos Laporta. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje nós temos bastante coisa para falar, né? Com certeza. Obrigado, doutor Bernardino, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando do podcast e falando de um assunto tão agradável para todos nós, nesse friozinho aqui de São Paulo, né? Tá quase me sentindo nos Jogos Olímpicos de Inverno. Que serão em Milão. Será em Milão. Será em Milão, Jogos Olímpicos 2026. 2026. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, né? Você é carioca, fala um pouquinho de você, depois você é militar também. Eu queria que você me contasse da sua vida para a gente poder entrar no contexto desse trabalho olímpico. Então vamos lá. Eu fui militar, né? Tenho 57 anos, sou carioca. E em 1988 eu ingressei na Academia Militar, me formei. Agulhas Negras. Agulhas Negras, né? Na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí durante 30 anos eu servi o Exército, fui oficial de carreira, cheguei até o posto de coronel. E quando eu entrei na Academia Militar, lá em 88, Bernardino, eu já lá de 88, não, 85, 88 eu me formei. Em 85, quando eu entrei na Academia Militar, eu já sabia o que eu queria fazer. Falei, eu quero trabalhar com educação física no Exército, né? Eu sempre gostava de educação física e fui atleta na academia, fui atleta no Exército.
E aí, em 1992, fiz o curso da Escola de Educação Física do Exército, né? Sou um calção preto. E no ano seguinte, em 1993, comecei a estudar bastante. Fiz uma pós-graduação na extinta Gama Filho, em treinamento desportivo, na época com grandes mestres, professor Manuel Tubino, professor Estélio Dantas, foram meus mestres ali na área do treinamento desportivo. E aí comecei pouco a pouco a trabalhar com esporte, né? E em 1998 eu voltei para a Escola de Educação Física como instrutor. E aí em 2002 eu coloco como o marco do início da minha carreira no esporte olímpico, né? Por quê? Porque foi quando eu comecei a trabalhar com a minha modalidade, que é o triatlon. Então, em 2002, eu comecei a treinar os atletas do Exército para participar do Campeonato Brasileiro Militar de Triatlon. Depois fomos para o Campeonato Mundial Militar de Triatlon. Em seguida, eu fui chamado para trabalhar na Confederação Brasileira de Triatlon, aí já como inicialmente na parte de formação de treinadores. Então, a gente criou o primeiro programa de capacitação de treinadores na CBTRI. E aí eu comecei a galgar os postos ali dentro da confederação, ainda em paralelo com a minha carreira no Exército, né? Treinava a equipe do Exército, dava minhas aulas na Escola de Educação Física e ao mesmo tempo fazia o trabalho na confederação, trabalho voluntário. E o primeiro grande cargo que eu ocupei foi em 2007, eu fui gerente de competições do triatlo nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Então ajudamos a montar aquela competição lá em Copacabana, belíssima, deu tudo certo. Estava lá. Isso, foi uma grande prova. E em 2008 nós fomos para Sydney, quer dizer, eu não fui, mas eu já estava ali na CBTRI, e nós tivemos um resultado muito ruim em Pequim do triatlo, né? E aí o presidente na volta me chamou e falou assim, olha, poxa, precisamos tomar uma atitude, mudar alguma coisa no triatlo porque não tá funcionando. E aí eu sugeri para ele a contratação do professor Antônio Carlos Gomes, que é um mestre também para mim na área do treinamento esportivo. E o Antônio começou a fazer todo o planejamento estratégico da confederação ali em 2009. Me convidou nesse momento para ser o diretor técnico da confederação e aí a gente começou a trabalhar efetivamente com alto rendimento, né? E aí tive a oportunidade com o triatlo de ir para 2 Jogos Olímpicos, né? 2012 e 2016, como chefe da equipe. 2 Jogos Pan-Americanos, 2011 e 2015. E aí em 2017 eu me candidatei à presidência da Confederação Brasileira de Triatlon, fui eleito e comecei a trabalhar, fizemos uma reformulação muito boa no triatlo, de maneira que a gente colocasse o triatlo em condições, a gente entendia que naquele momento o triatlo estava muito longe de uma medalha olímpica, a gente precisava de alguma forma galgar os passos, né? Então começamos a fazer uma potencialização na América do Sul, depois uma potencialização na América, apostamos numa geração que é esses atletas que estão em Paris agora, que fizeram o melhor resultado da história, então começamos isso lá em 2017. E aí em 2018 houve eleições para vice-presidente do Comitê Olímpico, eu fui convidado a concorrer e tive uma votação expressiva, dos 48 votos eu consegui 44. Fui eleito vice-presidente do COB em 2018. Em 2020 fui reeleito junto com o presidente Paulo Vanderlei para mais um mandato. E agora em março de 2022 eu tive que sair para cumprir o estatuto, né? O estatuto ele coloca que todo colaborador do COB que trabalha no COB, que quer concorrer na eleição para a presidência, vice-presidência, conselho de administração, tem que se afastar 120 dias antes dos Jogos Olímpicos. E eu tive que me afastei em março, voltei para o triatlo para trabalhar como consultor nessa reta final para os Jogos, para fazer o planejamento estratégico, e eu, em paralelo, fazendo meus contatos e a campanha. Então, essa deu uma resumida aí na minha trajetória no esporte. Eu acho que é uma trajetória muito boa, passei por todas as funções, árbitro, treinador, formação de treinador. Só não foi médico. Diretor, não fui médico, até porque eu não tenho a capacidade para isso. Só para a gente poder esclarecer para as pessoas que estão vendo o programa, o triatlo, o que é o triatlo, quais são as modalidades que compõem o triatlo? O triatlo é composto de 3 modalidades, a natação, o ciclismo e a corrida. Então o atleta na distância olímpica, nos Jogos, ele nada 1.500 metros, o pessoal acompanhou aí a confusão da água do Rio Sena, né, preocupados. Depois eles pedalam 40 quilômetros de bicicleta e correm 10 quilômetros. E as distâncias equivalem às maiores distâncias das respectivas modalidades. Então a maior distância que você tem de uma prova olímpica em piscina é 1.500 metros. Então você reproduz os 1.500 metros da natação.
A maior distância no ciclismo é 40 km de estrada, então você reproduz 40 km. E a maior corrida de pista de atletismo é 10 km, então você reproduz 10 km. Ou seja, Assim, vale por 3 mesmo. Vale por 3. A gente costuma dizer que é mais que atleta, é triatleta. Inclusive, eu ia te perguntar, alguns praticantes de uma das 3 modalidades às vezes se adaptam e acabam entrando para o triatlo, ou isso dificilmente acontece, porque eu digo isso porque no Brasil tem muito, por exemplo, o taekwondo, quando chegou no Brasil não havia praticante taekwondo, então eles adaptaram karatecas e outras modalidades para o taekwondo até que se formasse uma geração brasileira de praticantes de taekwondo, e hoje nós temos uma equipe muito forte. Eu penso que talvez o triatlo talvez tenha seguido o mesmo caminho, porque também o triatlo era um esporte mais praticado na época no meio dos militares, era uma... O triatlo é uma modalidade muito nova, né? Ele começou a ser praticado, a primeira prova de triatlo que você tem notícia foi em 1976. E a primeira aparição olímpica foi em 2000. Então virou esporte olímpico a partir dos Jogos Olímpicos de Sydney. Então, nesse período inicial do triatlo, e até os dias de hoje, o perfil do triatleta foi mudando muito. Então, inicialmente, a gente aproveitava o quê? Os nadadores. A gente pegava os nadadores e tentava trazer eles para migrar para o triatlo. Então, durante muito tempo se fez isso, porque a natação era sempre muito importante como a primeira modalidade no triatlo para você se posicionar bem na competição, né? A gente tinha um ditado que é muito em voga, de que assim, no triatlo, se você não nada, você não compete. Ou seja, você está fora da prova. E se você não corre, você não ganha. Então, é um ditado que a gente usa muito no triatlo. Então, durante muito tempo, a gente aproveitou os nadadores. Com o tempo e o fomento da modalidade, começou a aparecer escolinhas de triatlo, formação de atletas. Então, às vezes, o atleta já começa no triatlo. Então, ele não vem da natação. Se nós pegarmos a nossa equipe olímpica hoje, é muito claro. O masculino, o Miguel e o Messias, começaram no triatlo, desde cedo, desde 12, 13 anos. Eles já são atletas de base do triatlo. São atletas de base do triatlo. Já as meninas não, as meninas vieram da natação. Tanto a Vitória, que veio da natação, quanto a Jennifer, que veio da águas abertas. Então, são 2 perfis diferentes. Então, hoje você tem um pouquinho dessa mistura. O que geralmente não acontece vem um atleta da corrida ou do ciclismo para o triatlo, Okay. Porque a primeira condição é nadar. Então, é muito importante que tenha natação. Se não tiver natação, não adianta. Até porque a corrida, o próprio nadador, ele treina a corrida para fisicamente poder fazer a E sua pedagogicamente, a modalidade mais de especialização mais tardia é o ciclismo. Então você consegue pegar um nadador que nunca pedalou e transformar ele num ciclista de alta qualidade. Eu cito, por exemplo, a nossa atleta olímpica, a Vitória. A Vitória veio da natação. Ela saiu em Paris em segundo da água, uma das melhores nadadoras do mundo e uma das melhores ciclistas do mundo. Então ela nunca tinha pedalado. Então foi transformada numa ciclista a partir de treinos a partir de 18 anos. E por acaso ela começou no triatlo comigo. Quando ela tinha 18 anos, ela migrou da natação para o triatlo, ela me procurou para que eu a treinasse. Então a gente fez um trabalho e ela foi melhorando no ciclismo e hoje é uma das melhores ciclistas do mundo. A própria confederação já começando a formar atletas, não só da base, mas trazendo de outras modalidades para nadar. A própria polo aquático, por exemplo, quem faz polo aquático geralmente vem da natação, são nadadores que não se destacaram como nadadores, mas são bons para o polo aquático. Existe muito isso. Eu costumava brincar também com o pessoal da natação. Eu chegava nos campeonatos brasileiros, falava assim, pessoal, olha só, o 16º de vocês, dos 800 livre, manda pra gente, que esse cara vai ser campeão no triatlo. Ele não vai dar nada na natação, não vai chegar. Se aqui no Brasil tá chegando 16º, lá fora não vai arrumar nada, mas ele no triatlo ele pode ser o cara. Entendeu? Então eu buscava muito isso, né? Mas hoje em dia hoje existe um projeto fantástico de um ex-triatleta, o Juraci Moreira. O Juraci foi para 3 Jogos Olímpicos, foi triatleta em Sydney, em Atenas e em Pequim. E depois que ele parou, ele começou a trabalhar com a lei de incentivo com um projeto de escolinha. Começou um projeto no Paraná e hoje ele tem 25 escolinhas com 40 alunos no Brasil inteiro. Então temos aí 1.000 crianças praticando triatlo. Eu costumo dizer que o futuro do triatlo está sendo construído. Nós somos de gente assim. Exatamente. Entendeu? São projetos totalmente incentivados, ele consegue as empresas, ele vai com as prefeituras, ele corre atrás, é um projeto extremamente assim gratificante para a confederação. Eu fico muito à vontade de falar, porque é engraçado, o Juraci foi meu adversário na eleição da CBTRI. Sim. A gente estávamos em chapas diferentes, né? E quando acabou a eleição, eu falei, Jura, vem trabalhar com a gente que a gente precisa de você. E a gente uniu os esforços. Isso que realmente é unir as forças. Claro, né? Por que eu vou abrir mão de um trabalho que para mim é bom? Claro. Entendeu?
Mas antes da gente entrar nos resultados e no trabalho do triatlo, eu quero só fazer uma observação. Em 85 você entrou na Agulhas Negras. Isso. Quer dizer, para entrar na Agulhas Negras já é difícil. Sair dela é mais difícil ainda. E coincidentemente nessa época, você entrou em 83? 85. 84 eu fui tenente da Força Aérea, Olha. então naquela época você está como aspirante. Hoje você é coronel. Isso. Você ascendeu a posição de coronel. E sair da Agulhas Negras é muito difícil, porque ali você tem uma exigência física assim absurda, né? Porque como é uma força de terra, né? Existem várias tropas de elite. Mas foi um período muito bacana, assim, porque eu cheguei a ser atleta, então a gente competia. Eu cheguei a fazer, como cadete da AMAN, 2 maratonas. Então a gente tinha uma vida ali da formação como militar, e ao mesmo tempo você também tinha um trabalho como atleta. Então, assim, eu costumo dizer que a AMAN, ela me preparou como profissionalmente, né, como homem e também como atleta e para o futuro. Então eu aprendi muito ali. E é engraçado como a gente não percebe, a gente tem as coisas na veia, né? Eu ali dentro da academia, eu montei uma equipezinha de corrida. Então eu não imaginava que eu fosse trabalhar com isso um dia. Então, aí eu me lembro que eu mandei umas cartas para a Reebok, pedindo patrocínio para a equipe da Academia Militar, e eles mandaram os tênis pra gente. Então Sim. já tinha um pouquinho dessa veia de gestor aí trabalhando. Além ali. de comandante, né? O oficial da AMAN, como os oficiais preparados, eles têm essa característica de comandar, né? De poder organizar as coisas. É uma coisa que eu sempre gosto de enaltecer nos militares. Tanto é que nós tivemos vários atletas aí militares Sim. que acabaram ganhando medalhas. Portanto, a gente tem que respeitar muito esse lado das Forças Armadas, que realmente são profissionais que e passam a vida inteira aprendendo, né? O sujeito para chegar a coronel, a general, não é à toa, não. O cara vai ter que fazer vários cursos, Sim, enfim. sim. É uma coisa que vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Agora me fala um pouco sobre o triatlo a nível agora sul-americano. Nós já devemos ser fortes. Aliás, nós tivemos jogos militares em 2011 e nós fomos muito bem já naquela Fomos época, vice-campeões né? mundiais. Eu trabalhei em jogos militares que foram no Rio de Janeiro, e aqui na América do Sul nós temos aí algum adversário forte, nós temos uma hegemonia absoluta. Nos últimos jogos sul-americanos, de 7 medalhas, nós ganhamos 6. As 7 medalhas em disputa, nós deixamos uma pro Chile. Eu ainda briguei com a equipe, falei, não é possível, vocês deixaram uma. Entendeu? Então, isso era um ponto que a gente se tocou. Quando a gente assumiu a confederação ali em 2017, Bernardino, a gente não estava ganhando na América do Sul. Eu falei, gente, tem uma coisa errada, para tudo. Entendeu? Para tudo. E a gente teve que, no momento, tomar uma decisão de aposentar uma geração que era uma geração que carregou o triatlo, mas que já não estava mais trazendo os resultados que a gente precisava. A gente precisava direcionar os recursos para uma geração nova que estava pedindo passagem, entendeu? Com atletas talentosos, que a gente percebia que tinha um futuro, e a gente foi investir nesses atletas que são os atletas que estavam em Paris agora e que estiveram em Tóquio. Então a gente começou a investir nessa geração. Então em 2018, já um ano depois, a gente foi para os Jogos Sul-Americanos em Cochabamba. Eu já estava no COB, e aí foi toda a preparação que a gente fez, já nesses jogos a gente já ganhou, se eu não me engano, de 6 nós ganhamos 4 medalhas, já tinha sido o resultado, já voltamos a liderar na América. E nós falamos assim, bom, agora vamos para a Pan-Americana, precisamos voltar a ganhar os Jogos Pan-Americanos, porque o Brasil tinha tido uma medalha de ouro em 2011, Jogos Pan-Americanos, e 2015 tinha passado em branco, nenhuma medalha, pela primeira vez tinha acontecido isso. Eu falei, não, 2019 não temos que ganhar. E nós voltamos de 2019 com 2 medalhas de ouro, que era inédito, mais uma medalha de prata e mais 2 medalhas de prata. Então ganhamos 4 medalhas em Lima, e em Santiago ganhamos 5. Então assim, houve uma evolução. Aí nós percebemos, agora o triatlo está pronto para começar a buscar, para começar a pensar na medalha olímpica. Claro. E foi o que aconteceu em Paris. Pela primeira vez nós chegamos em Paris com uma medalha que não era prevista, mas era possível. Entendeu? E eu costumo dizer que a gente chegou a ver a medalha no horizonte do jeito que a prova aconteceu em Paris. São ciclos, né? Começa assim, começa a bater na trave. O importante é estar sempre ali na briga, né? Sempre ali no meio. Uma hora você chega. E como é uma equipe jovem que tem mais um ciclo ainda, entendeu? Ela começou o primeiro ciclo em Tóquio, tem mais um ciclo, e o Miguel, que foi o melhor resultado, ainda tem mais 2 ciclos. A gente está apostando bastante que em 2028 a equipe vai chegar muito forte, né? No relay foi oitava do mundo. Então acho que a gente tem muita chance de chegar forte em Los Angeles. Você também falando das águas ali do Senna, isso atrapalhou muito a competição?
Eu acho que o que mais atrapalhou foi a correnteza, não foi nem a questão. O relato dos atletas brasileiros pra gente é que a água estava normal. Eles não perceberam nada assim, um mau cheiro, uma água suja. Eles assim, cara, gente, a água, já nadamos em lugares piores, né? A água não tá ruim. Então, que não tiveram, nós até não tiveram nenhum problema, ninguém reclamou, ninguém teve nenhum Teve problema. aquele famoso caso com os belgas, não sei se Pois é, procede, mas né? você imagina só, você é médico e pode falar melhor do que eu. 110 atletas nadaram, um teve um caso. Será que foi por causa da água? Dá para dizer que foi, ou será que ele comeu alguma coisa ali que... Realmente uma coisa que a gente conversou bastante, quer dizer, não dá para pra considerar dizer aquilo que lá como foi, sendo exatamente o Rio. Não estava nas melhores condições, Não. como havia sido prometido, né? Porque, obviamente, o custo foi grande. Porém, a gente também tem que dar um desconto, porque é um rio grande que praticamente Sim, recebe a cidade toda ali. O que eu né? critico a organização foi assim, a prova masculina estava marcada para o dia 30, a feminina para o dia 31. Chegou no dia, na madrugada do dia 30, cancelaram a prova masculina, assim, 3h30 da manhã, a prova largava às 8. 3h30 da manhã avisaram que não ia entrar porque a água não tava boa. Aí passou a prova masculina para o dia 31, seriam as duas provas no mesmo dia. Até as 3h30 da manhã do dia 31, a gente não sabia se as provas iam acontecer. Então, essa insegurança é muito ruim para o atleta. Imagine, Claro. você ir dormir Ele está concentrado para sem saber se você vai competir. Claro. Né? Então, isso foi muito ruim. Então, eu acho que eles atrapalha muito. O quiseram... atleta está naquele limite, isso tudo altera. Então, assim, Sem dúvida. o cenário belíssimo, muito bonito. Desculpa, ainda fica atrás do Copacabana, mas, entendeu? Mas Falou carioca, mas é verdade. Mas é verdade. É verdade. Mas é muito bonito ali na Ponte Alexandre, terceiro, Palácio dos Inválidos, o percurso, mas foi um risco muito grande para os atletas, você deixar isso até a última hora, saber se vai largar ou não vai largar, e não tinha plano B. O plano B era cancelar a natação, o que era pior ainda. Nossa. Aí nos Jogos Olímpicos você não tem o triatlo uma prova completa. Então, mas no E, final... e talvez seja até a parte mais forte que nós temos mais força, né? Sim, na nossa equipe, né? não, principalmente no feminino. E no coquetel de encerramento lá da World Triathlon, a presidente, a Marisol, ela falou assim, olha, a gente sabia que tinha um risco, a gente resolveu correr esse risco para proporcionar aos atletas um lugar magnífico para eles fazerem as provas. Deu certo, tudo bem, mas a gente sabe que foi um risco, mas a gente apostou nesse risco. Então tá tudo ok, deu certo. Bom, agora vamos lá. Perspectivas do esporte brasileiro. Estamos falando do futuro, agora nós temos eleições, né? Nós temos um colégio eleitoral são 44, né? 55 porque tem 19 atletas agora que votam. 34 confederações E esportivas. 34 confederações, mas tem mais o representante do COI. Os dois membros COI, Bernard Hasman e André Parsons. E Andrés Passos, que é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Esteve aqui, inclusive, fez uma entrevista muito interessante com a gente. Legal. Mas vamos lá, são 54. Então, 55. aí nós temos 55. Nós temos um colégio eleitoral que vai decidir pelo futuro brasileiro. Agora começa a campanha, né? E aí eu te pergunto, Laporta, você fez parte da chapa, você foi vice-presidente do atual presidente Paulo Vanderlei. Em algum momento houve a decisão de você concorrer a essas eleições. Ao que você deveu essa sua decisão? Foi alguma digamos, não tem uma divergência de ideias? Ou realmente os rumos do Brasil têm que ser mudados? E aí eu aproveito, você já pode até emendar, eu acho que nós tivemos um resultado, digamos que, não digo pífio, né? Mas tivemos um resultado, eu esperava um pouco mais. Eu, como sendo membro da família olímpica e gostar do esporte olímpico. Então, eu queria que você fizesse essa análise para que a gente pudesse desenvolver o assunto. Não, a decisão de concorrer à presidência do COB, ela foi maturando ao longo do tempo, né? Em primeiro lugar, eu sempre falo isso, eu tenho o maior respeito pelo presidente Paulo Vanderlei, inclusive ele me fez o convite inicialmente para ser vice-presidente lá em 2018, para concorrer à vice-presidência, depois compomos a chapa junto. Só que em determinado momento, o presidente ele resolveu que ele gostaria de concorrer mais a um mandato, né? E é o direito dele, tranquilo. E eu também, mas ao mesmo tempo que ele deixava entender, ele não se posicionava se ia ou não ia. Então, quando chegou o prazo para se afastar, eu tinha uma conversa muito respeitosa com ele. Falei, presidente, você até agora não decidiu se você vai ser candidato ou não vai ser candidato, entendeu? E eu preciso cumprir o estatuto. Eu não quero chegar lá na frente, você decidir não ser candidato e eu não me afastei
e eu não posso, Perde a chance de eu perco a concorrer. chance de concorrer, entendeu? Eu falei para ele que eu tinha um respeito e assim, quando você faz parte de uma gestão, é óbvio que as ideias elas nunca vão ser iguais, entendeu? Então tinha muita coisa que eu discordava e que eu colocava a minha opinião. Às vezes era voto vencido, às vezes as pessoas concordavam com a minha opinião e tomavam a decisão. E a decisão afinal de contas, era dele. Exato, Ele era o presidente. isso faz parte. Então, assim, e aí, obviamente, quando você sai para um cargo para ser candidato a presidente, você quer fazer da forma como você acha melhor. Então, eu tenho ideias que são diferentes, eu penso diferente em algumas coisas em relação ao presidente, e que são normais, que estão sendo colocadas no nosso projeto. E aí eu cito particularmente a questão do apoio à área do esporte, né? Eu acho que a gente precisa, o trabalho com as confederações, ele precisa ser uma via de mão dupla. O COB tem que sentar com as confederações, entender os projetos das confederações e também as confederações entenderem o projeto do COB. Então a pergunta sempre que se faz, o que o COB quer? Né? O COB quer ser top 10 no quadro de medalhas, quer ganhar o maior número de medalhas, então o COB primeiro precisa definir o que quer. Não basta apenas dizer, eu quero evoluir em relação aos jogos anteriores. Não, eu tenho que ter uma meta. Seja o maior número de modalidades medalhistas. Então, assim, a gente precisa estar sempre buscando evoluir. E aí, quando a gente olha o resultado de Paris agora, na minha opinião, não foi um resultado tão ruim como... Só para resumir, 20 medalhas. Foram 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Isso. 20 medalhas o quadro final. Nós Final. tivemos 21 em Tóquio. Em Tóquio. Foram 7 de ouro. 7 de ouro. Isso, entendeu? Então, quer dizer, nós tivemos uma queda no número total e no ouro. Isso. Então, aí a nossa classificação foi lá para baixo. Inclusive atrás de países como o Uzbequistão e outros países com menos tradição esportiva. Sim. O que acontece? Nós chegamos num momento no esporte brasileiro que eu costumo dizer que a gente está batendo no teto. A gente está nesse patamar. Então, quando as coisas dão muito certo nos jogos, como deram em Tóquio, você pode bater ali 21, pode até passar, pode chegar a 25, 26 medalhas. Se der muito errado, vai chegar a 15, 17, né? Mas a média está ali, 20, 21. Vai oscilar um pouquinho na medalha de ouro, vai oscilar na classificação por causa da medalha, depende de como você fizer a classificação. Mas em Paris nós tivemos um resultado muito bom dos atletas. Acho que os atletas tiveram uma performance excelente, alguns fazendo bons resultados. Você não pode dizer um quarto lugar não ganhou a medalha, que é um mau resultado, pelo amor de Deus. Entendeu? Então não dá para dizer o cachorrão lá, o Guilherme na natação, chegou perto da medalha. Então, assim, os resultados dos atletas foram muito bons, mas quando você olha o resultado do Comitê Olímpico, você vê que não evoluiu em relação aos jogos, tá? Mais ou menos ali caiu no quadro de medalhas. Ficando atrás de países como você citou, o Uzbequistão, que conseguiu se favorecer da ausência da Rússia. Então a Rússia também não estava aí. Então, teoricamente, a Rússia ela abriu chance de outros países ganharem mais medalhas. E isso desbalanceou ali. Nós tivemos, por exemplo, um surpreendente Coreia no top 10 do quadro de medalhas. A Coreia não é uma frequentadora do top 10 do quadro de medalhas. Ela se aproveitou da ausência da Rússia. A Coreia tem um tiro com arco muito forte, melhorou também, que ela tinha ido mal nos jogos anteriores. Então, assim, você tem países que se aproveitaram melhor dessa ausência da Rússia do que outros. Mas no caso do Brasil, qual é eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter e olhar para frente? Os investimentos que nós tivemos no Brasil durante aquele período que foi chamado de cometa do esporte, que foi até os Jogos do Rio, nós tivemos Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Mundiais Militares em 2011, Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, veio uma chuva de dinheiro de estatais, de empresas que apoiaram o esporte. Isso foi muito bom, porque a gente conseguiu investir no desenvolvimento, a gente conseguiu investir na base, sobrou dinheiro para a gente investir na base. Depois de 2016, isso secou. A gente ficou com o recurso das loterias, como era antes. E algumas empresas patrocinando pontualmente ali algumas confederações. Então era natural que esse impacto fosse sentido em algum momento. Então esse investimento que foi feito em 2016, ele tinha um fôlego até Paris. Ele não tem esse fôlego até Los Angeles. Então precisa ser ligado ao alerta em relação à falta de renovação que nós temos de atletas para Los Angeles. Então, o COB investiu na questão da área de desenvolvimento, mas talvez tenha faltado um investimento mais assertivo, em modalidade que realmente precisasse, naquele momento, ter um impulso na sua área de desenvolvimento para melhorar. Então, eu acho que
esse investimento talvez não tenha sido adequado. Outra coisa que me preocupa é a quantidade de modalidades medalhistas. Então, em Tóquio foram 13, agora foram 11. Caímos 2. Natação e a vela, que geralmente medalham, não medalharam. Isso é uma preocupação, porque se você quer chegar, você quer evoluir como... Você tem que pulverizar mais. Você tem que ter mais modalidade de medalhistas. Você pega o perfil dos top 10 ali, Bernardino, é muito claro. Você tem multimedalistas, você tem atletas que ganham várias medalhas, você tem uma potência em alguma modalidade. Você pega o exemplo da China, o Japão ganhou 8 medalhas de ouro no wrestling. E judô e wrestling se juntou o wrestling, então foram 11. Então, assim, é muita medalha. Então, eu falei, se tem o exemplo da Coreia no tiro com arco. Natação, Estados Unidos. Atletismo e natação, você pega 60% das medalhas dos Estados Unidos. A China nos saltos ornamentais, no tênis de mesa. Então, você pega, são países que têm modalidades que ganham muitas medalhas. E por último, você ter várias modalidades. Esses países que estão no top 10 são 19 a 20, acima de 19 modalidades que medalham. Então você tem que ter um investimento em mais modalidades, né? Então não basta você concentrar o investimento em algumas modalidades e deixar as outras, não, vou investir aqui porque aqui tem medalha. Então acho que faltou essa inteligência. E a crítica que eu faço nesse momento é exatamente da análise do resultado. Eu não posso chegar e dizer que, poxa, não foi por causa do vento, porque as condições não eram favoráveis. Não eram favoráveis para todos. Então você tem que se adaptar. Então não dá para colocar a culpa na natureza. Você tem que entender que, olha, o resultado foi dessa forma, e eu acho que não foi tão ruim como eu falei. No Tóquio foram 21 medalhas, agora foram 20. No ouro já era previsível. Por que o ouro era previsível que ia cair? Nós ganhamos 7 em Tóquio. Das 7, o futebol masculino não classificou, o Herbert do boxe se profissionalizou, então já saímos com 5. Aí você pega, a Marcela teve uma lesão, né, e mesmo assim ainda fez uma baita prova ali, chegou perto ali, chegou em 4º lugar. Aí você teve Isaquias confirmando, Rebeca confirmando, Martina e Caena não fizeram um bom ciclo, não conseguiram o tricampeonato olímpico. Então você começa a ver durante o ciclo que os resultados não estavam se repetindo. Mas só que me preocupou foi o voleibol. Nós tivemos uma queda, para mim, significativa. Mas evoluiu em relação a Tóquio. Em Tóquio nós ganhamos uma medalha de prata só. Mas eu não vejo só medalha, eu vejo como geração, porque nós tivemos sempre... vinham ou pelo menos 2 de prata, vinham as 2 na quadra, ou bronze ou prata, sempre vinham as 2 das 2 quadras, e as duplas de praia, que às vezes vinham 2 na mesma dupla, na mesma modalidade, então vinham 4, 5, pode ser que seja uma perspectiva talvez pessimista da minha parte, mas eu me acostumei a ver o vôlei ganhar desde 84 Los Angeles, e vinha com gerações assim absurdas, assim, fantásticas, e eu não senti a mesma coisa dessa vez. Talvez o diferencial tenha sido o Bernardinho e o Zé Roberto, que são monstros, né, como treinadores, mas eu acho que nós tivemos, no sentido técnico, uma queda. Não sei se é uma análise correta, gostaria de ter a tua opinião, mas me preocupou, porque o voleibol sempre era um esporte assim... Eu acho que o voleibol me preocupou em Tóquio. Tóquio me preocupou, porque se você pegar no Rio foram 3 medalhas, entendeu? Foram 3 medalhas, sendo 2 de ouro. Aí você foi para Tóquio, você sai só com 1 de prata. Então nos preocupou. Mas eles conseguiram retomar e chegaram... O vôlei chegou muito forte em Paris. Eu apostava em pelo menos 3 medalhas no vôlei, né? O vôlei de praia masculino estava bem, o vôlei feminino tinha 2 duplas boas, perderam alguns jogos, mas mesmo assim, sair de Paris com uma medalha de ouro no vôlei de praia feminino, que não acontecia desde a primeira. Então nós tivemos gerações fantásticas com a Adriana Bea e Shelda, com Juliana e Larissa, com Ágata e a própria Duda, e não conseguiram, infelizmente, a medalha de ouro. E agora vem a Duda com a Ana Patrícia e consegue. Então, desde 96 a gente não conseguia a medalha de ouro no vôlei de praia. E no vôlei feminino, perdemos um jogo para os Estados Unidos ali, que foi uma pena, um tie-break, mas um jogo belíssimo, com os Estados Unidos as campeãs olímpicas. Então acho que eu olho o vôlei como um copo enchendo, na evolução. Eu não olho, eu fiquei preocupado em Tóquio, mas a CBV trabalhou muito bem esse ciclo,
e aí conseguiram. Acendeu o sinal de alerta lá e agora eles começaram a. E estão com projetos excelentes, fizeram parceria com o Centro de Treinamento na França agora para receber projetos para as equipes de base, estão pensando nessa renovação. E o Zé Roberto, no feminino, ele já está com a renovação feita. Essa seleção ela tem muitos atletas, a maioria. Essa geração ainda deve ir para Los Angeles. Assim, a gente torce para que ele continue, né? Claro. Vamos ver, porque é um momento difícil para ele, mas acho que tomara que ele continue. Outro esporte que eu me acostumei desde a época de garoto a ver ganhador e já comecei a ficar contente que participou foi o basquete. Que acompanhei Marcel e Oscar, a Hortência e Paula, e lá atrás, o Vlamir, Rosa Branca, aquelas equipes de basquete sempre vinha forte, né? Sempre brigando, e ficou muito tempo fora. Agora foi o masculino, né? Que foi, poxa, uma grata surpresa, excelente surpresa. Eu acho que fez um excelente jogo com os Estados Unidos, né? Poxa, não dá para desmerecer. E esperemos que agora o basquete consiga retomar os seus tempos de glória que teve lá atrás, né? Que é uma modalidade que o brasileiro adora e nós temos aí bastante gente praticando. Não, ver o basquete voltar para os Jogos Olímpicos foi uma alegria muito grande para a gente. Foi. Nossa, assim, para a modalidade é muito importante. Se ficasse fora ia ser muito ruim. Dúvida. Então, o trabalho que a CBB fez lá na última hora, fazer a troca do treinador, buscar uma coisa nova, deu certo. Chegaram, eu acho que fizeram até uma primeira fase boa, perderam alguns jogos ali por detalhe que poderia ter evitado o confronto com os Estados Unidos, né? Mas foi... Poderia ter ido mais longe se não, Exato, não cruzasse com os Estados Unidos naquele momento. Exato. Poderia ter ido mais longe. Mas eu acho que faz parte um pouquinho da equipe que foi praticamente montada em 3 meses. Entendeu? Então, e aí o... Classificou no finalzinho. Classificou no final, num jogo maravilhoso. Foi maravilhoso. E tenho grandes amigos lá, tenho 2 médicos, que é o Paulo Zeles e o Andreoli, são 2 queridos amigos, fiquei muito feliz por eles, pela alegria deles participarem dos jogos, então isso é uma coisa que nos enche de orgulho e vamos ver. Né? Às vezes, quando a gente fala em resultado, Laporta, eu conversando na roda de amigos, mas foi só 4º lugar, só 5º. Gente, o sujeito para chegar numa Olimpíada tem que ser campeão na sua cidade, depois tem que ser campeão no seu estado, fazer um resultado no continente, chegar na sua seleção, né, na sua equipe nacional, disputar um sul-americano, se destacar no sul-americano, depois pan-americano, depois ir para o mundial, ganhar qualificatórias olímpicas e chegar. Quer dizer, às vezes ele nem chega uma medalha, mas o fato dele chegar numa Olimpíada. Esses caras merecem ser aplaudidos de pé. Você pega, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui meio tosca, né? Você pega a Ana Sátila. A Ana Sátila foi 4ª na canoagem, né? Se você pega as mulheres inteiras do mundo e bota num rio para remar, só tem 3 mulheres no mundo que vão chegar na frente dela. Ela é a 4ª melhor do mundo. Então, gente, isso não tem como ser ruim isso. Não dá. Então, e o brasileiro também, ele tá mal acostumado no sentido de... E aí já entra uma outra coisa que eu quero que você comente, que é a análise do olimpismo, né? O pessoal se interessa por Olimpíada na época da Olimpíada. Aí, logicamente, o pessoal torce, põe camisa verde e amarela, fica na televisão. Eu vi os meus filhos torcendo, mandavam mensagem: olha que massa, aconteceu tal coisa. Então, passado isso, acaba. E aí volta aquela rotina do futebol, dos campeonatos, né? Pouca gente, só os aficionados de alguma modalidade acompanham. E aí você não tem aquilo que a gente chama de política, não só social, mas política esportiva. Né? Então, aí já fica uma pergunta para você que está pleiteando um cargo importante. O que pode ser feito para mudar essa mentalidade das pessoas que acham que chegar em 4º lugar é pouca coisa? Né? A população tem que entender, né, como é que é o olimpismo, o que é e como fazer para que isso mude. Não só em termos de recursos, você falou que chegou no teto, e aí nós vamos ter que buscar outras alternativas, mas no sentido da base, de como criar uma política esportiva, se é que o COB poderia, de alguma maneira, porque eu acho que política esportiva não é de governo, é de Estado. Porque a política de Estado ela acaba se tornando uma coisa que vai normalmente independentemente do lado político que estiver no poder naquele momento. O que o COB poderia fazer para capitalizar isso? Eu acho que o COB tem que fazer o papel dele, e é esse o problema. Primeiro, assim, para você pensar no Brasil como uma potência esportiva, primeiro ele precisa ser uma nação esportiva. Isso é básico. Enquanto você não for uma nação esportiva, a população praticando esporte, você não vai ser uma potência esportiva. Você precisa de aumentar a base, aumentar o número de praticantes.
E aí, para isso, você precisa ter os papéis muito bem definidos. O que acontece às vezes hoje, que eu acho um erro, é todo mundo querendo fazer a mesma coisa. Ou seja, todo mundo querendo fazer o alto rendimento. E aí ninguém faz o que é importante. Então, quando você define os papéis, então vamos lá, vamos sentar aqui, olha. O governo, esfera federal, esfera municipal, esfera estadual, vocês vão fazer a fomentação da prática esportiva. Esse é o papel do governo. O governo não tem que se meter no alto rendimento, o governo não tem que se meter com os clubes, o governo tem que fazer a população, botar a população para praticar esporte. Eu acho que isso tem que ser o básico, entendeu? O governo tem que focar nisso. Bom, e aí vem os clubes. Qual é o papel dos clubes? Formação de atletas. Então o clube tem esse papel de desenvolvimento. Então o Comitê Brasileiro de Clubes, junto com os clubes, vai fazer esse papel de desenvolvimento, dar instrumentos para o atleta jovem se desenvolver. É claro, tem modalidades, vamos citar aí o skate, o surf, que talvez não sejam abrangidas pelo clube. Aí o COB tem que entrar com o seu papel. Mas esse papel de desenvolvimento do clube. A CBDE, cuidar do esporte escolar, só do desporto escolar, fazer as competições, o desenvolvimento do desporto escolar. CBDU, desporto universitário. E o COB, cuidar do alto rendimento. Então o COB tem a responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro é alto rendimento, é preparar as equipes para os Jogos Olímpicos. A gente acaba tendo que fazer trabalhos na área de desenvolvimento, que também é responsabilidade das confederações com as suas federações, né? Na verdade, o sistema, as federações são formadas pelos clubes. Então são eles que têm que fazer esse papel de desenvolvimento. E o COB cuidar do alto rendimento. Então se a gente consegue fazer esses papéis bem definidos, eu acho que pode funcionar melhor a máquina. Por quê? Vamos supor, hoje você pega uma atleta de ponta e ela tem o apoio do governo, ela tem o apoio do clube, ela tem o apoio do COB, ela tem o apoio das Forças Armadas. Então tem vários... Tem os prêmios, pódio, Então assim, tem o apoio. E esse apoio não é o mesmo para o atleta que está começando, que talvez é o que mais precisa. É o atleta quando chega ali na idade dos 16, 17 anos, o pai vira para ele e fala assim, e aí, vai continuar competindo ou vai trabalhar? Ou vai estudar? Então é a ideia das opções. Então você precisa ter esse atleta sim, um apoio para que ele possa prosseguir no esporte. E aí acho que o papel do COB, junto com as confederações sempre, é tentar identificar esses atletas e tentar criar o caminho para eles. Olha, você quando chegar aqui nos 16 anos, no boxe, você tem esse caminho, você vai para um centro de treinamento, você vai para um clube, você vai ter um apoio aqui da confederação, vai receber um salário para que esse atleta não se perca. Então eu acho que o que falta é isso, que você foi perfeito, é política de Estado. Não adianta sendo política de governo, não adianta. Daqui a 4 anos, troca de... não, eu quero fazer diferente. Eu vou fazer secretaria? Não, eu vou fazer Ministério do Esporte. Agora não, volta a secretaria. Por que Ministério do Esporte? Então não adianta, você tem que ter um caminho que, dependente de quem estiver no governo, possa seguir. Entendeu? Que é, na verdade, o PND, né? O Plano Nacional de Desporto, que tem que sair do papel e começar a entrar na prática. Você citou exatamente esse processo. Poxa, quando eu estava estudando no colegial, no ginásio colegial, a educação física era obrigatória nas escolas. Desculpe te interromper, Bernardino, eu vou mais longe. Colégio Militar, que a gente fala tanto, colégio militar você tem tempo. Quando eu fiz a 5ª série do colégio militar, em 1978, eu tinha educação física todo dia. Eu pratiquei esgrima, eu pratiquei judô, eu pratiquei natação, eu pratiquei atletismo, jogava futebol, basquete, tinha uma gama. Em 2014, por uma coincidência, quando eu fui para a reserva, quando eu me aposentei, eu também servia no colégio militar, já como coronel. A educação física era uma vez por semana, opcional com a banda. Você podia escolher ou vai para a banda ou vai para a educação física. Então, desculpe interromper, mas era isso que eu ia falar. A educação física na escola. Então, e aí, de repente, eu não sei, não me lembro qual governo tirou-se a obrigatoriedade. Então, faz quem quer. Assim como na música, eu gosto de música, em 45 a música era obrigatória nas escolas. Pouca gente sabe disso. Depois ela foi também transformada em canto e aí ela acabou morrendo aos poucos. Então, o que acontece é que as ações governamentais parece que jogam contra. E aí é que entra aquilo que nós já vimos, por exemplo, você vai na Austrália, você vê famílias inteiras nadando em várias piscinas espalhadas pelo país. Por isso que os caras têm uma equipe de natação absurdamente forte, né? Porque é o que você falou, uma nação esportiva, claro, ela tem alguns esportes nacionais, né? Mas todo mundo pratica e dali você tira, obviamente, a qualidade. Então, é lógico que o COB tem que fortalecer o seu núcleo, né? Mas, assim, o que
poderia ser sugerido é que o COB pudesse, não sei se mandar um projeto ou eventualmente se reunir com essas pessoas e fazer um trabalho, ou ter um link do COB com esses processos governamentais, para que se possa estimular os governantes, seja lá a Câmara dos Deputados ou as assembleias, porque isso é um trabalho a longo prazo. Nós vamos ter que fazer o caminho da volta, né? A educação física parou de ser obrigatória já faz uns 20 anos. Temos que fazer o caminho da volta. Quem sabe daqui 10, 15 anos a gente tenha realmente uma nação esportiva, que acho que é o que todos nós almejamos, né? Nós temos, eu sempre digo, nós temos uma população assim, branco, afrodescendente, indígena, japonês, nós temos tudo para sermos fortes, mas nós batemos nesse teto que você falou. Mas eu concordo com você, eu acho que o COB tem que liderar esse processo. Nesse ponto eu concordo. É isso aí. Eu acho que o COB tem que liderar esse processo. O COB, você está falando de movimento olímpico, é a instituição que comanda isso no Brasil. Entendeu? Então, se você está falando de resultado de Jogos Olímpicos, o COB tem que liderar esse processo, porque é a instituição responsável. Então, o COB realmente, eu concordo, tem que estar presente em Brasília, tem que levar essa discussão para o Ministério, sentar com o Ministério, sentar com as outras entidades. Eu acho que o COB tem que sim ter esse papel de liderança hoje no esporte brasileiro. Eu concordo com você. Nós temos uma população parecida com a norte-americana, muito parecida. Mas, né? Quantas pessoal fala muito, os velocistas da Jamaica. Quantas Jamaicas nós temos no Brasil? Pois é. É só aproveitar. E são afrodescendentes que são shapeados para fazer o atletismo. Quer dizer, que você tem dali uma matéria-prima maravilhosa para serem atletas assim, de ponta em todas as modalidades só do atletismo, né? Então imagina em outras modalidades. E a gente tem que aproveitar, por exemplo, esse boom da Rebeca, cara, a CBG está aproveitando muito bem. Está fazendo um trabalho excelente de pegar aquela figura do ídolo e aproveitar, fazer com aquilo ali movimente. Então, o que tem de criança hoje praticando ginástica por causa da Rebeca é um número absurdo. Então, se a federação continuar fazendo esse trabalho de fomentação, tendo a competição para os atletas, para a formação, daqui a pouquinho nós vamos produzir várias e várias Rebecas. E o Brasil vai continuar tendo bons resultados. Porque a Rebeca tem uma validade, daqui a pouquinho, ela quer 4 anos, ela ainda vai competir, mas já falou que não quer fazer o solo, já não quer fazer o individual. Já está também ganhando idade, peso. Já então você precisa difícil, ter a renovação. Eles estão conseguindo fazer isso, porque tem muita menina que está procurando, como é o caso do skate, porque querem fazer igual a Raíssa, então a gente tem que aproveitar, fazer o mesmo na canoagem por causa do Isaquias, o Calderano no tênis de mesa, o Marcos Vinícius no tiro com arco. Então buscar esses ídolos e fazer com que eles tragam as crianças para o esporte. É isso que a gente tem que aproveitar esse momento. E como você falou, realmente, o pessoal agora dorme, só acorda daqui a 4 anos, né? Para lembrar que tem Jogos Olímpicos. Então, a gente precisa, aí é um papel do COB, continuar trabalhando isso. E aí, nesses últimos 2 anos, o COB teve uma mudança de postura no marketing que foi muito interessante. Por quê? O COB contratou um diretor de marketing, que é o Gustavo Herbeta, e ele veio vender para as empresas uma coisa diferente, que é muito interessante. Geralmente a gente ia vender o quê? A gente ia vender o resultado. Olha, tá aqui, vem atrelar aqui por resultado, você vai ajudar a conquistar a medalha. Não, a gente começou a vender para a empresa, venha fazer parte do movimento olímpico, venha viver os valores olímpicos, venha viver a amizade, o respeito, a excelência, traga a sua empresa para dentro do time Brasil. Entendeu? E as empresas vieram, compraram essa briga. Então, o grande desafio agora é manter essas empresas, para manter, como eu falei inicialmente, nós estamos batendo o teto. Não vem mais recurso público, ninguém vai fazer uma outra lei das loterias para ajudar. A lei está aí. Está aí, e é ótima. Então a gente tem que buscar o que agora? São os patrocínios. E você só busca patrocínio com um bom trabalho, com uma boa governança, com uma boa imagem, e é isso que o COB está vendendo. Entendeu? A maneira como está fazendo tem trazido resultado. O COB está com 20 patrocinadores. Tá. Inclusive você tocou num ponto, né? Nós tivemos a Paula Hortência no basquete. Guga no tênis? Guga no tênis. Quer dizer, nós sempre temos os talentos que aparecem, somem e não se capitaliza em cima desse ponto desses atletas. E é bom saber que algumas confederações estão enxergando isso. E é engraçado, assim, porque eu me lembro que quando eu assumi a presidência da Confederação de Triatlon, a gente foi fazer um camp em Palmas, Tocantins. E eu levei o Leandro Macedo. O Leandro Macedo foi atleta de Sydney e Atenas. Entendeu? O Leandro chegou a ser campeão mundial em 1991, quando o triatlo não era nem olímpico. Mas parou em 2004. Então, estamos falando aí de 20 anos agora. Pois é, mas na época eram 13, né, 2017.
E eu levei ele para o training camp. Todas as crianças que tirar foto com o Leandro Macedo, sem nunca ter visto o Leandro Macedo competir. Isso no nosso mundo pequeno do triatlo. Então, o ídolo é muito importante. Claro. Você fazer a cultura do ídolo, levar o ídolo para perto das crianças. Então, esse trabalho é um desafio que as confederações e o Comitê Olímpico precisam fazer. É trazer o atleta, colocar o atleta no centro, de forma que ele possa ajudar as confederações a conseguir mais Rebecas, mais Isaquias, mais Gugas, mais Paulas, mais Hortências, e o esporte vai crescendo. O que você faria de diferente hoje na tua gestão? Qual seria a sua proposta junto com as confederações? O projeto já está com 78 slides, mas assim, tem muita coisa que eu acredito que a gente precisa evoluir. O que a gente tem que entender? Primeiro, que o esporte ele é um trabalho a longo prazo. A Rebeca... São dois ciclos para você exato, ter exato. Só o gênio que consegue num primeiro ciclo. Então você tem que ter coisa, profissionais competentes trabalhando, que façam um planejamento. E é óbvio, você passou uns jogos, você vai reavaliar, olha, aqui deu certo isso, vamos mudar um pouquinho. Mas você tem que acreditar naquele trabalho. Claro. Entendeu? Esse trabalho tem que prosseguir. E aí, junto com as confederações, precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, qual é o maior problema que as confederações têm hoje, né? É a questão de recursos próprios, é o acesso aos patrocinadores, porque você ter um marketing agressivo exige um recurso, e você tem uma limitação de recurso que às vezes a confederação não tem como investir no marketing, então acaba sendo aquela roda que você tá tentando morder o próprio rabo, você não consegue sair daquilo ali. Então o COB precisa ajudar as confederações a ter esse patrocínio ou ajudar a chegar ao recurso do patrocinador. Então hoje o COB, eu acabei de falar, nós estamos com 20 patrocinadores. O COB conseguiu ter 20 patrocinadores. Aumentou o seu recurso próprio. Só que esse patrocínio ele é conquistado com o atleta da confederação, com a imagem da confederação. Entendeu? Então é justo que há uma parcela desse recurso chegue na confederação. Então quando eu fui presidente de confederação, a maior dificuldade que eu tinha era o recurso próprio. Então eu dependia muito do recurso da lei das loterias e tinha muito pouco recurso próprio. Então, se você consegue fazer com que o COB, semelhante ao que o Comitê Olímpico Internacional faz, tem lá o programa top do COI, você adere àquele programa e você recebe um recurso. Fazer a mesma coisa para aquelas confederações que, teoricamente, precisam mais, eu acho que é um primeiro caminho. Então, você dá um suporte para que essas confederações possam ter mais recursos disponível para elas. E não adianta você sair aumentando o recurso sem você ter um planejamento. E aquilo que eu falei também, o COB precisa saber o que ele quer, para que esse recurso seja direcionado de maneira adequada. E várias confederações têm serviços hoje que podem ser oferecidos pelo COB e atender a todas as confederações. A própria questão da agência de viagens, ela pode ser uma agência de viagem única, para que as confederações tenham maior facilidade de negociar os preços e tudo isso. Você tem a questão dos projetos incentivados. Então, hoje a confederação às vezes tem dificuldade de fazer um projeto incentivado. Então o COB pode ter um departamento para ajudar isso. Então você criar dentro do COB facilidades para que as confederações possam ser atendidas. Não pode ser a confederação simplesmente bater na porta do COB e pedir, olha, estou precisando de R$1 milhão para fazer isso. Entendeu? Não, você tem que ter um processo definido, claro, sempre que for necessário uma emergência, o COB ajudar com algum tipo de recurso, ajudar, mas você tem que ter um processo que aquela confederação que está trabalhando certo, pela meritocracia, tenha acesso aos recursos. E a confederação gosta disso, da regra bem definida para ter acesso ao recurso. E você poder planejar bem a continuidade do trabalho. Então tem várias, a questão da formação dos gestores, os treinadores, você ajudar a trazer treinadores para movimentar a modalidade. Então um exemplo que eu cito muito é do wrestling, né? O wrestling é uma modalidade que dá muita medalha, entendeu? E o Brasil tem um potencial enorme. E a gente realmente não tem evoluído nesses últimos Então será que anos, talvez a gente não precisa trazer um técnico estrangeiro para ajudar a gente? Eu ia falar sobre isso. Entendeu? Exatamente. Então, você está enxergando o que eu enxerguei também. Entender a modalidade. O presidente também acha isso. Eu conversei já com o presidente Flávio. E ele falou assim, pô, Laporta, é meu sonho, entendeu? Então, assim, a gente entende essa necessidade. Pô, que bom saber disso, entendeu? Que já foi detectado que luta olímpica, as lutas em geral, o brasileiro tem vocação para a luta. Sim, né? Você tem outras modalidades, Bernardino, o remo. Cara, o remo, a Magali tem uma batalha diária lá para tentar levantar o remo. O remo pode ser ajudado. Quantas medalhas o remo dá?
e a gente chega lá com pouca chance. O Lucas, que está um garoto que está evoluindo bastante, a Bia, que foi agora, precisa chegar com mais, precisa chegar com 5, 6, 7 atletas lá pelo menos. Uma coisa no ciclismo, entendeu? Então a gente tem que ter uma modalidade que a gente não está conseguindo chegar com chance de medalha. Então, a gente precisa aumentar o apoio. Aí sentar com a confederação, não é o COB empurrar a goela abaixo. Você tá, olha, o que você Esse era o gancho que eu ia pedir. É. Você acha que é igualitária essa divisão que o COB faz? Eu acho que tem que ser discutida. Eu acho que tem que ser discutida. E mais assim, vamos citar o exemplo. Você pega, eu vou trazer um pouquinho o exemplo do triatlo. E aí eu vou citar o exemplo da modalidade do Bruno lá do hóquei sobre a grama. O hóquei hoje, ele precisa ter um desenvolvimento na América do Sul. Não está conseguindo ganhar na América do Sul ainda. Entendeu? Então vamos investir para ganhar na América do Sul? Vamos, é o primeiro passo. Não adianta pensar no hóquei em Jogos Olímpicos. Então, o que o hóquei precisa para desenvolver aqui na América do Sul? E outras modalidades. Modalidades, e praticamente modalidades com muitas medalhas. Esgrima, o tiro. Esgrima. Entendeu? Você vê, agora nós tivemos a nossa campeã que se machucou, não tínhamos mais nenhuma alternativa ali. Então você pega o tiro esportivo. Poxa, vamos fazer um trabalho com as Forças Armadas. Não é possível, a gente recebe todo ano jovens de 18 anos para se alistar. Claro. Eu conheço bem o Claro. que são as Forças Armadas. Vamos fazer um trabalho com as Forças Armadas para revelar mais atirador, usar os estandes que nós temos pelos quartéis. Então é isso, é sentar com cada confederação e entender, cara, como é que o COB pode ajudar vocês. Entendeu? E não pode ser uma coisa imposta. A confederação que vai dizer, poxa, preciso de um treinador estrangeiro. Então vamos contratar um treinador estrangeiro. Tem decathlon também que tem tiro, né? O pentatlo moderno. Pentatlo moderno. tem tiro, né? Tem tiro. Então, Combinado. Entendeu? Então assim, tem esgrima, tem tiro. Esgrima, tiro, a natação, e agora o hipismo acabou, né? Não vai ter mais, vai ser uma pista de obstáculo e a corrida. Então são 5 modalidades. Entendeu? Então eu costumo dizer que a minha chapa, a minha da Yane, são 8 modalidades, né? 3 do triatlo e 5 do pentatlo. Sim. E eu te perguntar da sua vice. A tua vice, eu acho que, bom, primeiro fale dela, né? Sim, eu acho sim. que é importante para as pessoas saberem quem é. E é uma boa ideia ter uma atleta, uma mulher inteligente, né? Quer dizer, então nós temos aí uma boa dupla. Me fala um pouco dela. Sim. A Yane é uma medalhista olímpica do pentatlo moderno de Londres em 2012 e que depois, quando ela encerrou a carreira em 2016, ela fez uma excelente transição de carreira, né? Então ela entrou na comissão de atletas do Comitê Olímpico e, em paralelo, começou a fazer os cursos de gestão esportiva, assumiu cargos na gestão pública na Secretaria de Esportes em Recife. Então ela foi, ao longo desses últimos 8 anos, desde que ela parou, ela se moldando como gestora, trazendo os ensinamentos de atleta, né? E a vivência dela na comissão de atletas do COB, na CACOB. E essa vivência na CACOB permitiu ela fazer um relacionamento com as confederações. Então, quando eu procurei lá, quando eu me afastei no início, eu já estava com a ideia de no dia seguinte procurar a comissão de atletas e fazer o convite para a Yane. Entendeu? Só que ela se antecipou, até ela saiu um dia antes e eu não esperava, ela lançou a candidatura dela. Eu não sabia nem que ela era candidata. E aí, logo em seguida que eu saí, eu a procurei, entendeu? Eu falei, vamos conversar com a comissão de atletas, eu gostaria de apresentar um projeto, gostaria que a Yane fizesse parte desse projeto, porque eu acho que nós dois juntos, e o próprio nome fala COB Unido, a gente pode trazer uma coisa boa, que é o quê? Confederações e atletas sentando e conversando o que é melhor para o desenvolvimento do Comitê Olímpico. Não pode ser confederações de um lado e atletas do outro. Tem que todo mundo sentar, até porque todo mundo quer. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer ver o Brasil forte, o Brasil uma potência olímpica. Então eu trouxe a Yane exatamente para a gente poder fazer essa interlocução entre, tem eu representando como se fosse representando as confederações, que eu vim nas confederações, e a Yane representando os atletas. Então a gente consegue fazer essa junção da CACOB com as confederações e fazer, porque o COB é um só, o COB é uma assembleia de 55 representantes, né, de entidades e dos atletas, né? Então você tem que estar todo mundo ali alinhado e tem que participar das decisões. Então por isso que eu fui buscar a Yane, por ela reunir todas essas facilidades, esses atributos, né? E é impressionante assim, Bernardino, porque esse período que a gente está conversando bastante, montando projeto, viajando, conversando com as pessoas, apresentando, eu cada vez me surpreendo mais com a capacidade dela de passar a ideia que ela pensa de forma clara, uma ideia moderna da gestão. Então eu acertei na mosca. Eu estou muito satisfeito com a minha escolha de vice-presidente. Tenho certeza que, se eu tiver a oportunidade de estar à frente do COB, a gente vai fazer um trabalho junto muito bom
que vai sentar todo mundo e não tem isso de nós contra eles, é nós com eles. Isso é importante. Eu acho que essa divisão que está aí na sociedade, que está em tudo, né, hoje, o COB já começar no seu núcleo, né, logicamente que é um universo pequeno em relação a todo o resto da sociedade, já começa bem o fato de você unir as ideias diferentes, né, para que possa, porque acho que todo mundo pensa a mesma coisa, todos nós que estamos no esporte, pensamos porque gostamos do esporte, pensamos no bem do esporte como um instrumento de inclusão, enfim, de prosperidade, porque muitos atletas que chegam no topo, que acabam, eu vejo a Bia lá do boxe, né, a Bia do boxe, poxa vida, ela conseguiu aí melhorar de vida, melhorar a família dela de vida com a sua atividade, com a sua arte e obviamente tudo isso aí é muito pouco ainda para aquilo que a gente pode fazer. E aí eu que te pergunto, você vai procurar agora as empresas de alguma maneira que possa ajudar. Como é que está a receptividade com o colégio eleitoral? Não vamos entrar especificamente em nenhum, mas como é que está sendo a aceitação disso? Desde o dia que eu saí, e eu fui muito claro quando eu conversei com o presidente Paulo Vanderlei, falei, presidente, a partir de amanhã eu começo minha campanha. Não vou ficar sentado esperando de braço cruzado. E aí o que eu fiz? Fui conversar com as confederações, aliás, inicialmente eu fui conversar com a CACOB, para trazer o nome da Iane, e conversamos e nos entendemos. Demorou um pouquinho, ficamos ali conversando, praticamente 2 meses, até que em maio a gente define uma chapa. E aí eu já estava conversando com as confederações. E qual foi o meu primeiro intuito de conversar com as confederações? Eu não fui pedir voto. Eu fui sentar com elas e falei assim, o que você espera do COB? O que você acha que o COB está melhor? Onde é que o COB está acertando, onde o COB está errando? E fui anotando. Sentava lá com um caderninho na frente do presidente, ele ia falando, eu ia anotando. Então eu consegui conversar com quase todas as confederações. E aí, a partir daí, sentei com a Iane, começamos a trabalhar no projeto, não sei o quê. E agora nós estamos chegando num momento... E aí, em paralelo, além das confederações, eu comecei também a fazer o network. Por quê? Porque, na minha opinião, Bernardino, assim, o COB ele tem que estar presente em tudo. O COB tem que estar junto do empresário, o COB tem que estar junto da imprensa, o COB tem que estar junto dos atletas, das confederações, com seus stakeholders, seus patrocinadores. O COB tem que viver isso. E o presidente tem esse papel. Então, eu fui conversar com empresários, eu fui conversar com políticos, eu fui a Brasília, eu rodei, fui conversar com todo mundo. Para o quê? Para mostrar o que eu achava, o que eu pensava que tinha que ser o COB, pensando não só na eleição, mas pensando no pós-eleição também, depois de ganhar a eleição. Então a gente tem que se preparar para tudo isso, para não chegar, poxa, consegui, ganhei a eleição, e agora, o que eu faço? Não, você já tem que saber o caminho que você vai fazer. Eu não posso ser surpreender, eu vou fazer o que agora? Não, você já tem que saber o que fazer. Então foi isso que a gente foi. Agora a gente está num segundo momento, e aí a partir ali de junho e julho a gente diminuiu um pouco, até para respeitar o período olímpico, né? Não valia a pena você ficar falando de política durante os Jogos Olímpicos. Acho que foi uma abordagem perfeita. Passar tranquilidade, exatamente, entendeu? Torcer pelo Brasil, claro, entendeu? Claro. E aí, assim, a partir de segunda-feira, abriram-se o período de inscrição das chapas, e agora a gente está num segundo momento que a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer as confederações de novo, agora a conversa é outra. Agora a gente traz o projeto, mostra o projeto e pede o voto. E aí a gente pede o apoio das confederações, e a mesma coisa com os atletas. Os atletas, a construção dos atletas em cima do nome da Iane foi uma coisa muito, muito bacana, porque você imagina, eles são 25, né? E depois eles me falaram que estão desde outubro do ano passado conversando sobre isso. Em outubro eles começaram a conversar, poxa, vamos lançar um nome para a candidatura ao COB. Eles começaram a discutir isso. Acho que foi em dezembro eles chegaram à conclusão que era a Iane, o nome, entendeu? Isso não vazou em nenhum momento. Tanto que a Iane saiu... Eles são unidos, sim. Ele saiu um dia antes, eu falei assim, gente, poxa, não deu nem tempo. Porque eu tinha planejado sair um pouco antes para dar tempo de conversar com a Iane e fazer com que ela saísse, que ela tinha que sair, se afastar também para cumprir o estatuto. Não deu tempo, ela saiu antes. Aí eu falei, opa, tem que conversar com a CACOB. E aí quando eu fui conversar com eles, eu falei, olha, vocês trabalharam muito bem, entendeu? E agora a gente quero fazer uma composição aqui para a gente tentar ganhar essa eleição. Então agora é esse trabalho, a CACOB... São 25 atletas, mas voltam 19. Só voltam 19. Tem 2 reservas e mais 4 que não tem voto. Participam, mas não tem voto. Esses atletas poderiam captar as suas confederações
Porque você veja, a Iane, você, né? Sim. Porque a gente sabe que tudo também passa por uma política, né? Dos apoios, enfim, de uma série de ações, né? Que você já deve estar elaborando na tua estratégia. Quando é que vai ser a eleição? Aí depende do presidente, né? Porque o estatuto fala no último trimestre do ano. Então pode ser outubro, De novembro, setembro a... outubro, novembro, dezembro. Já tem o número de candidatos? Já Não, fechou? abriu segunda-feira, a Vai até inscrição quando? vai até 10 de setembro. Tem muito Então tempo tem muita aí. gente ainda, né? Quem vai Vocês já se aparecer para ser inscreveram, já? candidato. Não, ainda não. Vai ter que pedir as cartas de apoio. Precisa no mínimo 3 cartas de apoio. Ok. Então tem que pedir as cartas de apoio, tem que correr atrás. De confederações. Não, membros da Assembleia. Então, dos atletas. Teoricamente eu já teria 19 cartas, né? Mas tem que assinar a carta, né? Ah, bom. Enquanto você tiver a carta assinada. Mas assim, eu entendo que como os atletas eles lançaram a Iane, não faz sentido eles votarem em outro. Então, eu acho que a nossa chapa sai aí com 19 votos. Eu confio muito nos atletas, acho que eles estão fechados em cima do nome da nossa chapa. E eu tenho certeza que eles vão dar um exemplo aí de união muito bom. E às vezes as pessoas fazem críticas em relação a essa questão do atleta votar em bloco, mas não é as pessoas entendem errado, não é o voto em bloco. Eles se uniram em torno do nome da Iane. Eu sei que eles discutem internamente. Porque, óbvio, existem as divergências, que eu também sei que tem um atleta do boxe lá, conversa muito comigo. Eles têm, um fala, não, acho que poderia ser tal pessoa. Exato. Claro, eles discutem como qualquer democracia, como em qualquer meio, e eu acho salutar que as pessoas troquem a ideia e se chega a um consenso. A partir dali você tem um nome. Eu acho que foi muito legal. Nada de errado nisso. E você vê que na última eleição, eles também votaram em bloco. Uns caras acham que não, teve um outro. Tem como saber porque o voto é secreto. Claro. Mas eles falaram que iam votar na minha chapa, na chapa do presidente Paulo Vanderlei. Claro. Então é normal, acho que é o posicionamento deles, eles se sentem fortes quando eles estão unidos. É normal. Então acho que não tem nada de errado nisso, acho que faz parte do processo, entendeu? E ninguém é obrigado ali, ninguém chegou para Cacó e botou uma faca na negócio, você tem que votar no aporte. Não, é porque naturalmente eles acreditaram no projeto. Sem dúvida. Agora eu quero te fazer 2 pedidos pessoais. O primeiro deles, aí é uma questão de gosto. Eu achei horríveis as roupas do COB. Não só as de desfile, como a de pódio e as outras. Eu vivi uma época em que as roupas eram lindíssimas. Posso até falar a marca, Nike, peguei Olímpicos, peguei roupas lindas, né? Marcas, né? Até a própria essa atual patrocinadora fez algumas coisas bacanas para a época do Japão e tal, mas eu acho que teve uma questão de gosto. Você pode falar para mim, não, eu adorei, beleza, cada um. Mas eu não gostei. Eu gostaria de ter uma marca mais importante e talvez um estilista mais criativo. Então esse é o pedido que eu te faço. Não, assim, mas tirando a brincadeira, o que você achou, o que você acha? Eu não sei como é que está a questão da renovação do contrato com a PIC, né? Como eu saí em março, não tinha, estava um processo ainda conversando, então não estou atualizado como é que está, se vai renovar, isso é o problema da gestão atual. Eu não tenho como intervir nesse caso, né? Se virar o ano e eu for presidente e não tiver renovado, a gente vai sentar e vai conversar. Mas a questão dos uniformes ali, eu acho que faltou um pouquinho no início, esclarecimento do COB, né? Depois o COB veio explicar e acabou também respondendo muito, não precisa ficar respondendo muito. Eu acho que o uniforme de viagem ali, que foi o uniforme cedido pela Riachuelo, eu acho que não estava ruim, não. O pessoal exagerou ali. Eu praticamente não... Eu não sou estilista, não sou especialista também para dar, mas a minha opinião pessoal, cara, não tá feio. A roupa de desfile, talvez, entendeu? Eu particularmente não gostei, achei... É gosto. É questão de gosto. Claro. Teve gente por exemplo, que eu conheço que gostou. Quando eu desfilei em Tóquio, eu desfilei com chinela havaiana, de bermuda e uma camisa florida da Voo, né? Entendeu? Primeira vez que eu vi, eu falei assim, só até brincou, o coronel do exército desfilando de chinelo, o pessoal não vai gostar muito. Camisa florida. Camisa florida. Mas depois quando eu olhei e vesti, falei assim, ficou legal. Falei, ficou bacana. Então, assim, é questão de gosto. E é claro, é muito fácil falar depois, né? Engenheiro de obras prontas, né? Mas hoje, olhando assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente pega lá na frente, vamos chamar 3 estilistas e fazer um concurso. Isso. Apresenta 3 modelos, votação popular, pronto, faz um evento para anunciar quem ganhou e pronto, está ali o vencedor.
Então, assim, fazer do limão uma limonada, entendeu? É claro que tem agora, a gente tem essa experiência que não deu certo, que foi, então vamos agora tentar fazer diferente da próxima vez. Mas uma outra coisa que eu quero esclarecer é que o COB é uma entidade privada. Muita gente, até eu participei de um podcast, as pessoas me perguntam, e aí vai aquilo que a gente fala. Eu não gosto de misturar política com esporte. O pessoal já critica, não, porque as ações governamentais, deixaram faltar uniforme, deixar claro que o COB tem todas essas ações de uniforme, montagem de equipe, recursos, gerido pelo COB. Não existe nada de ingerência governamental nesse tipo de situação. Só para deixar as coisas esclarecidas, que é um programa que muita gente vai assistir, e as pessoas acham que o COB faz parte do governo. Não faz. Não. O COB, claro, ele atua junto ao governo, ele às vezes recebe os recursos por lei do governo, mas não existem ações governamentais sobre o COB. E aí eu te pergunto, outra coisa que eu gostaria que você pudesse trabalhar, Academia Olímpica e Museu Olímpico. O que você acha disso? Eu acho que a Academia Olímpica precisa ser reativada, sim. Eu acho que nós podemos ter, eu acho que é importante você ter a Academia Olímpica, e o museu ele já vem sendo trabalhado lá pela área da área cultural, com a Carol. Eu acho muito ainda muito pequena a mas ação, né? porque é questão dos recursos que você recebe, né? Entendeu? Mas a Academia Olímpica com certeza está no nosso projeto da reativação da Academia Olímpica. Explica para a gente o que é a Academia Olímpica, para as pessoas saberem. A Academia Olímpica é responsável por você propagar os valores olímpicos através de ações, programas educacionais, programas culturais, para você poder ter o movimento olímpico sendo espalhado pelo Brasil inteiro. A gente faz isso através do Transforma, a área cultural, mas acho que uma instituição forte, como a Academia Olímpica, trabalhando em conjunto com o COI, que é uma coisa que o Brasil precisa ter novamente, mais representação internacional, está conversando mais diretamente com o COI, eu acho que é importante. Então, eu acho que a Academia Olímpica ela pode fazer esse trabalho de valorização do movimento olímpico. E a própria memória olímpica. Sim, porque o Brasil é um país sem memória. Estamos falando aqui, todos esses medalhistas agora olímpicos, daqui 2 semanas ninguém vai lembrar mais nada, ninguém vai falar mais nada. Né? E nós tivemos gente muito importante aí, que ganhou medalhas importantes e pouca gente sabe. A gente aqui no nosso canal sempre falamos sobre essas pessoas dentro da nossa nosso tamanho, mas as pessoas procuram aprender. Eu acho que isso é uma coisa que também o COB pode pensar em fazer. Eu acho que isso é muito interessante. Depois que eu entrei no COB, eu sempre gostei muito de acompanhar esporte olímpico, né? Mas obviamente eu peguei mais ali a partir de 1980 para cá, né? Quando eu já tinha 13 anos. Mas tem muita coisa para trás que se você não resgatar a história, você não sabe. Então, uma história que me chamou muita atenção, e foi até uma indicação minha para o Hall da Fama, e foi escolhida para o Hall da Fama, foi o caso da Melânia Luz. A Melânia Luz é a primeira atleta negra a competir pelo Brasil, competiu em 1948 em Londres. Não ganhou medalha, mas então por isso talvez ela tenha sido esquecida, né? Mas foi a primeira atleta negra a competir pelo Brasil em 1948. E nunca se falava na Melânia, né? Eu falei assim, poxa, precisa resgatar. Você imagina uma mulher negra em 1948 e competir nos Jogos Olímpicos em Londres. Não deve ter sido fácil a história dela, né? Então a gente resgatou, colocamos ela no Hall da Fama, e dentro do nosso projeto a gente vai criar o prêmio Melânia Luz, que é exatamente para você premiar aquelas melhores práticas de combate ao racismo dentro do esporte. A gente vai fazer essa entrega desse prêmio no Prêmio Brasil Olímpico. Tá. E uma outra coisa assim que eu acho que o COB poderia pensar talvez incentivar alguns tipos de encontros esportivos. Nós já até falamos no passado sobre os jogos tribais, sobre os indígenas, sobre a participação desses povos originários, que agora eles chamam, né? Que eles são shapeados para o esporte, né? Lembra que nós falamos até sobre o fato de saber nadar, eles nadam como ninguém, canoagem, tiro ao arco, que é o arco e flecha, né? A própria luta que eles fazem lá, o uca-uca. Isso é uma ação que, de alguma maneira, talvez que se crie um núcleo dentro do COB de pessoas estudiosas que pudessem buscar talentos e que pudessem participar ou fazer algumas ações, porque eles estão desativados por falta de recursos. Quer dizer, então seria uma forma de a gente tentar canalizar esses recursos para esse tipo de jogos. O que você acha da ideia? Eu acho interessante, eu acho que mais importante do que isso, Bernardino, é você, em vez dos jogos, você ter projetos perenes ao longo do tempo nessas regiões. Projetos voltados para canoagem, como você falou, para o tiro com arco, para o wrestling,
para buscar esses talentos ali. E você ter esses projetos, porque não adianta você fazer a competição e depois não ter onde trabalhar esse atleta. Ele precisa ter um caminho. Então, o mais importante, e até eu acompanhei na época na Secretaria de Esporte com o General Brasil, fui numa reunião com os indígenas para fazer projetos exatamente. Na época era canoagem, a luta. E tiro com arco. Tiro com arco e atletismo também, eram 4. Faltou a natação, porque eles nadam muito bem. Ainda tem natação, verdade. Águas abertas. Águas né? abertas. No Rio Sena agora ia ser fácil para eles. Para eles, é verdade. Mas é isso aí, o Laporta, eu acho que essa conversa está sendo bastante assim, proveitosa. O que você passaria de mensagem para as pessoas? O que você quer passar de confiança, de vontade de trabalhar pelo esporte do Brasil? Eu acho que o Brasil tem muito potencial, Bernardino. A gente precisa trabalhar sério, e o esporte ele traz tudo. Ele traz segurança, ele traz educação e ele traz alegria. Então você vê o quanto que as pessoas viveram essas duas semanas maravilhosas. Então a gente precisa ter isso com mais frequência, né? Então eu acho que a gente ter um trabalho sério, profissional, com menos política, um trabalho mais técnico, visando o atleta mesmo, o desenvolvimento do atleta, porque essa conquista de Paris, volto a dizer, ela foi uma conquista muito importante dos atletas. Os atletas se superaram, conseguiram o resultado, foram lá buscar as medalhas com todos os problemas, entendeu? Que passaram na competição, pode ter tido falta de vento, um adversário mais difícil, mas foram lá e buscaram, entendeu? E você vê, por exemplo, um cara que já ganhou títulos do Circuito Mundial de Surf, o Gabriel Medina, feliz demais com a medalha de prata, entendeu? Porque ele disse, o cara foi lá para ganhar o ouro e ganhou prata, e estava super feliz. Então, isso é o que o esporte traz. Então, acho que é isso que a gente quer. Eu acho que eu tenho... estou pronto, me preparei ao longo de todo esse tempo para exercer uma função como essa, e eu acho que eu posso fazer um bom trabalho. E tenho a confiança de muita gente boa, e acho que isso me deixa muito feliz e com uma responsabilidade ainda maior. Eu acho que também tem que chamar para a ação as entidades como os jogos universitários, os jogos estudantis. Todas essas entidades, elas têm que começar a entender e trabalhar para política esportiva como nós estamos defendendo, né? Você vê que nos Estados Unidos, alguém que se destaca no high school vai jogar pela universidade, ganha a bolsa, ele vai jogar pela universidade, depois ele pode ser, no caso do basquete na NBA, já sai com uma profissão e ainda por cima ele vai receber lá os seus valores. Você sabe qual é o maior, na minha opinião, o maior problema do esporte brasileiro hoje, desenvolvimento? É você conseguir colocar os melhores para competir, para você poder revelar os talentos. O que acontece? Vou citar exemplo da minha modalidade. Quando eu era o presidente, a gente fazia o Campeonato Brasileiro Infantil. Entendeu? E aí, você não tinha muito recurso, eu fazia uma etapa só. Aí, se eu fazia num ano no Rio Grande do Sul, ou na região sul do país, o pessoal do Nordeste não vinha. Por quê? Porque um garoto que a idade é entre 10 e 15 anos, quem paga a passagem é o pai. Não tem clube, não tem federação, é uma ou outra que tem. Então, aí quando eu fazia no Sul, o pessoal do Norte e Nordeste não vinha. Quando eu fazia no Norte e Nordeste, o pessoal do Sul não ia. Então é tipo ano sim, ano não. Então o maior gargalo que nós temos hoje é esse, é você ter O país é grande também, os recursos são poucos. Mas como é que o COB pode ajudar? Aí que eu falo que é a solução. Como é que o COB pode ajudar? Nós temos um baita produto que são os Jogos da Juventude. Os Jogos da Juventude hoje, para mim, ele tem um erro conceitual. Eu discutia muito bom ser tocado nesse assunto. Muito bom. Qual é o erro conceitual? A gente faz os jogos com as secretarias estaduais de esporte e não faz com as confederações. Os Jogos da Juventude tem que ser feito com as confederações. Então, por exemplo, vou pegar o boxe e vou falar assim, boxe, que não está nos Jogos da Juventude, mas deveria estar, e vou falar assim, qual é a sua competição de base mais importante? Qual é o seu campeonato brasileiro de base mais importante? É o Sub-17. Então, nós vamos fazer o Sub-17 nos Jogos da Juventude, e eu, como COB, vamos fazer seletivas estaduais, e aí cada estado vai ter os seus representantes, nós vamos pagar a passagem de todos. Esse é o diferente. E aí você vai trazer de todas as modalidades, não todas que a gente não consegue colocar todas, mas uma grande parte das modalidades, os melhores atletas de cada região. Principalmente essas que dão muitas medalhas, né? Exato.
E aí você vai ter, imagina a impressão de Nossa, olha talentos que você vai que ter. ideia conceitual Entendeu? maravilhosa. Isso você vai para a empresa, você vende o name rights, imagine, jogos Coca-Cola da Juventude, jogos Johnson da Juventude, como você falou, você não pode botar camisinha. Não pode. Então, assim, é ir para o mercado e vender, entendeu? Você trazer isso. E não estamos excluindo as secretarias estaduais, não. A secretaria estadual vai montar a sua delegação, o seu estado, vai ter lá 2 representantes do boxe, 2 do judô, 2 do triatlo, 2 do atletismo, da natação, e vamos lá, toda a delegação. Isso é uma ideia muito bacana. Está na tua cartilha de Com propostas. certeza, está lá no projeto. Uma outra entidade é a entidade dos clubes, Sim. que são os núcleos onde esses atletas, por onde eles vão ser encaminhados e vão participar. Por exemplo, o esgrima é uma delas. E você precisa conversar. O COB tem que ter um diálogo aberto com essa entidade. A gente tem que sentar com o CBC, sentar com o CBDS, montar estratégias. montar estratégia. Cara, onde é que você pode ajudar aqui? Poxa, eu posso ajudar aqui, legal. Então eu te ajudo aqui. Então é isso, a gente tem que estar sentado todo mundo na mesma mesa, olhando o mesmo objetivo. É isso que nós temos que ter no Brasil, que aí assim a gente vai andar para frente. E não vai ficar todo mundo atirando no mesmo alvo. Até porque a matéria-prima é o atleta. E é ótima. De tudo é para ele, que é ótima. Nós temos uma excelente matéria-prima. Claro, vai ser bom para os clubes como entidade e vai ser bom para o atleta que também vai receber lá o seu dinheiro, a sua ajuda, que no final das contas é para isso que a gente está trabalhando, né? Para que as pessoas prosperem de alguma maneira. E eu acho bacana quando acaba os jogos, aí vem aquelas matérias. Não sei quantos por cento da delegação eram militares. Não sei quantos eram atletas do Pinheiros. Entendeu? Cara, todo mundo tem a sua contribuição. 100% recebia a Bolsa Atleta. Que bom! Que bom que todo mundo dá essa contribuição. A vitória é de todos. A vitória não é só do Comitê Olímpico, a vitória é de todos, todo mundo. A gente faz o trabalho, a gente monta a missão, faz o trabalho duro, a equipe é muito boa, mas é um trabalho em conjunto. Cada um bota o seu tijolinho ali para a medalha. A medalha do Rebeca não foi só o COB que ganhou. Muito pelo contrário, CBG, Flamengo, governo. Agora, tem pais também, que nem aquele atleta da marcha atlética. Sim, começou lá atrás e tudo, entendeu? Que é uma história bacana. O cara é lá de Brasília. Eu morava em Brasília, eu vi ele competindo, treinando às vezes lá no parque. Você tá em Brasília? Não, agora eu tô no Rio. Morei 15 anos em Brasília e agora voltei pro Rio por causa da eleição. Laporta, olha... Passou o tempo. Se deixar, a gente fica até amanhã, né? Vai até amanhã, vai ser muita história para contar. Laporta, obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença. Vamos torcer para que o esporte tome seu rumo, tome seu caminho e seja um instrumento para o Brasil, como um todo. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente gosta. E vamos falar mais, se Deus quiser. À disposição sempre. Gente, um abraço. Vamos dar aquele apoio para o nosso esporte. Olá, amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco, que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então, para isso, nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e QR Code para aqueles que quiserem contribuir, e na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esportes. Vamos em frente. Como era esperado, as pessoas, a mídia, a população em geral pararam de falar em Jogos Olímpicos. Agora, somente em Los Angeles 2028. Realmente temos muito que aprender e evoluir.